Oi, eu sou o Cláudio Crete, eu sou artista, sou professor e sou diretor artístico da Casa de Cultura do Parque. Eu sou um artista antes de ser um professor e antes de ter esse papel também de curador. Na verdade, eu comecei a realizar algumas curadorias a convite de instituições, de galerias, que viam a possibilidade de eu estar também nesse lugar. Eu comecei a fazer esse trabalho de pensar exposições a partir de espaços onde eu já trabalhava. Trabalhava como artista, às vezes como educador, às vezes como professor. E hoje, dentro dessa instituição, a Casa de Cultura do Parque, já há 3 anos que eu faço a direção artística da casa. Então, a gente não adota aqui na Casa de Cultura o termo curador. A gente adota esse termo direção artística, que é alguma coisa correlata, mas talvez muito mais aberta, porque a gente também lida com assuntos muito variados aqui. Sabia que queria trabalhar com arte ou alguma coisa assim, filosofia, pensamento, mas mais no campo da arte. E aí, conversando com algumas pessoas, inclusive com uma professora excelente que eu tive de História da Arte na escola, a professora Carmen Aranha, acabou me estimulando a ir para a filosofia. E eu fui sempre pela filosofia da arte, pela estética. Já na graduação fiz iniciação científica nessa área. Essa mesma professora, que era do ensino médio, acabou entrando como professora do MAC da USP e acabou me orientando na iniciação científica. Eu não sabia que eu queria ser curador de arte, mas eu sabia que eu queria trabalhar com a parte da teoria, com a escrita, com a crítica, antes de tudo. Era muito mais a escrita sobre arte, a teoria da arte. A vida me levou para, de vez de ser um crítico de arte, para ser um curador de arte. Comecei fazendo letras. Eu tinha um sonho adolescente de ser crítica de arte. Mas no lugar de onde eu venho, hoje em dia muito mais desenvolvido, né? Eu sou curitibana, não havia cursos de formação para teóricos em arte. Ou você fazia artes visuais, ou você fazia educação em artes plásticas, ou você fazia história, e eu não tinha essa informação, né, do que eu deveria fazer para poder ser crítica de arte. Então eu fazia todos os cursos disponíveis no ambiente informal, digamos assim, cursos de museus, cursos de pequenos espaços independentes. Quando eu pude chegar na universidade, justamente eu fiz letras, porque eu achava que era o que havia de mais próximo para poder escrever, né? Eu queria escrever. Mas aí é claro que ao longo da minha formação, eu fiz Universidade de São Paulo, me mudei para São Paulo para poder estudar, eu percebi que não era ali que estaria a minha formação como crítica de artes visuais. Naquela época havia um programa de trainees na Folha de São Paulo e eu tinha feito um ano, muito mal feito inclusive, de jornalismo em Curitiba. E eu prestei esse programa de trainees, ainda com 20 anos. E eu passei para cobrir férias de jornalistas na Ilustrada. Então eu entrei no estudo das artes visuais pela crítica, desde o começo. Então eu fiquei, acho que quase um ano na Folha de São Paulo, rodando em vários cargos, mas aproveitando principalmente a oportunidade que eu tinha de escrever sobre exposições. E no doutorado é que eu fui efetivamente para as artes visuais de maneira oficial. Fui orientada pelo Tadeu Chiarelli, e o Tadeu era um orientador muito exigente, mas que ao mesmo tempo nos fornecia a possibilidade de estar dentro das exposições. Então, ainda no doutorado, por conta dessa ajuda, né, que ele nos dava a todos os orientandos, a todas as orientandas, eu fui trabalhar como assistente de curadoria no Centro Maria Antônia da Universidade de São Paulo. Tudo isso para dizer, eu entrei na curadoria pela crítica de arte, com uma grande ajuda, né, da estrutura da universidade, principalmente do meu orientador, e com esse espaço de formação, que hoje eu continuo achando importantíssimo, que não existe mais nesses moldes em nenhum lugar do Brasil, que é um espaço de formação em curadoria na prática.
Inclusive, eu tenho um grupo de pesquisa que se chama Academia de Curadoria para formar pessoas para a curadoria, acreditando que é esse espaço que junta teoria e prática, é o espaço onde a gente pode, de fato, formalizar esse conhecimento. A vida foi me levando por vários momentos, várias coisas, né? Então, eu fiz a graduação em artes visuais, só que naquela época era educação artística, né? Aí eu fiz especialização em filosofia política. E aí, como eu estava dando aula já como substituta, eu precisava fazer mestrado. Aí fui fazer mestrado em Porto Alegre, fiz em poéticas visuais. E aí eu me separei e eu fiquei muito doente. Eu falei assim, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para outros lugares. E aí eu prestei concurso na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, e fui dar aula lá. Mas eu precisava fazer um doutorado e não tinha em artes, não tinha em nada. E aí eu fiz em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade. E sou ilustradora. É uma coisa muito estranha, sabe? Porque quem não sabia desenhar, hoje ser uma ilustradora, até eu assusto, né? Então eu sou tudo isso. E sou mesmo. Não é porque eu só fiz o curso, sabe? Eu faço parte de um grupo de estudos de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade, chama REAL, que é da língua portuguesa. Então, já escrevi muitos textos, já fui em muitos congressos. Então, eu sou também uma cientista ambiental. Esse nome, curador, né, curadoria, no meio de artes visuais, sobretudo, a gente ouve falar bastante. O curador é, digamos, a pessoa que, através de um estudo, uma avaliação do assunto que ele quer tratar, ele vai definir como esse assunto vai aparecer. Ou seja, no caso de uma exposição de artes visuais, onde os documentos, vamos dizer assim, são as próprias obras de arte, esse curador vai escolher essas obras ou os artistas que vão compor essa exposição e mostrar suas obras. A gente pode, por exemplo, pensar numa curadoria, ou seja, uma mostra, uma exposição de coisas muito diferentes e distintas. Pode ser uma exposição de carros antigos, por exemplo. Pode ser uma exposição de bandeiras. Pode ser uma exposição só de fotografias. Pode ser uma exposição só de pinturas. Pode ser uma exposição de tapeçarias. Pode ser uma exposição que coloque tudo isso junto em diálogo. Tudo isso para contar para vocês que a atividade desse profissional, o curador ou um diretor artístico, ela é muito ampla. É uma pessoa que tenta entender e se aprofundar numa questão que é um fator cultural e mostrar, trazer isso a público. Bom, curadoria é um campo, né, que hoje em dia tem muitos sentidos, né, mas eu acho que tal como eu a concebo, ela tem muito a ver com a crítica, né, no sentido de uma reflexão, de um pensamento sobre a arte. E a curadoria é um lugar de investigação, é uma prática, né, é um ofício, no sentido... ela é mais no campo da ação do que propriamente no campo, né, da teoria. De algum modo, a curadoria, né, ela se apoia, né, num campo da crítica e num outro campo de reflexão para que, né, o curador possa reunir, né, um conjunto de obras significativas, pensar na expografia, significa pensar na arquitetura da exposição, na disposição das obras no espaço, elaborar um texto de apresentação que tenha, né, seja fruto da pesquisa realizada, saber lidar, né, com o público, com os educadores, tem um campo da produção, tem um campo de comunicação e um campo da editoração, no caso de catálogos. A curadoria está ligada a esses campos todos e, claro, né, da iluminação das exposições, do design gráfico, tanto do catálogo como da identidade visual da exposição. O curador, de algum modo, ele está à frente, né, de todos esses campos de uma exposição, embora no senso comum se fale que a curadoria apenas seleciona obras. A ideia de selecionar é uma parte muito pequena do trabalho da curadoria, né? Claro que ela envolve também a seleção, mas a curadoria tem a ver com essa gama de áreas que envolve um campo, às vezes, até mais burocrático, de jurídico, você tem que ter contato com advogados, um campo
mais ligada sei lá, a contabilidade, às vezes, ao administrativo, a pagamentos, a planilhas. Então, de algum modo, o curador lida com esses profissionais todos, né? A curadoria hoje, ela deixou de ser apenas a ideia de uma seleção, né, para ser baseada na noção de negociação. Então, escolher obras, escolher artistas, escolher instituições, espaços onde isso vai acontecer, isso tudo requer um conhecimento muito específico que é baseado nessa noção de negociação. Como que eu negocio ideias, pessoas, espaços, relevância, discursos. Eu estou o tempo todo negociando essas instâncias, né? E nos últimos meses, eu tenho feito um estudo, uma pesquisa minha mesmo, isso está se tornando um projeto de pesquisa, e é a ideia de uma curadoria situada. A grosso modo, né, a curadoria situada seria, para mim, algo baseado nas ideias de uma teórica feminista chamada Donna Haraway, que propõe que todo saber é situado. Se todo saber é situado, todo saber tem um corpo, diz a Haraway, né? Alguém que produz esse saber, faz essa pesquisa. Isso precisa ser levado em conta, porque na hora que eu vou fazer uma exposição, eu preciso apresentar para os meus pares, para a minha equipe, para as instituições com as quais eu estou conversando, a minha perspectiva, que é uma perspectiva situada. Cada exposição, ela é a exposição daquele lugar, mesmo ela tendo o mesmo recorte, por exemplo, de artistas e assuntos. Porque você, naquele lugar, muda tudo, né? Então, a curadoria é, de fato, seleção, a curadoria é, de fato, muita negociação, e a curadoria é também aquele ou aquela que faz a curadoria. Fazer uma curadoria, em primeiro lugar, é uma prática que envolve muita pesquisa, né? Como qualquer narrativa que você vai criar, né? Um filme, um livro, um conto que você vai escrever, exige, além da pesquisa, exige colaboração, exige troca, exige essa abertura, né, que você se dá para que essa narrativa aconteça, para que ela apareça. Então, além disso, eu acho que quando as pessoas vêm visitar uma exposição da qual eu fui curadora, a troca ela continua acontecendo, né? Porque você vê como essa narrativa está sendo interpretada, né? Então, por isso, também dou muito, muito valor à mediação, né? A como as pessoas do espaço acolhem aqueles que vêm visitar uma exposição. Eu acho que esse é também de certa forma, uma extensão da curadoria, né? Esse acolhimento. A minha primeira curadoria eu fiz com 11 anos de idade. Mas eu não sabia o que era, o que eu estava fazendo, né? Eu fazia 5ª série em Goiânia. E aí eu fui na casa de todos os meus coleguinhas para saber se eles desenhavam, se pintavam, o que eles faziam, né? E aí eu fui recolhendo os desenhos e as pinturas, assim, de criança, né? De criança, dos meus colegas. E aí eu montei uma exposição de desenhos e pintura no corredor. Hoje eu sei que aquilo que eu fiz era uma curadoria, porque eu fui na casa de todos os colegas, escolhi todos os desenhinhos deles e expus lá. Eu comecei depois a fazer curadoria mesmo, de verdade, quando eu estava dando aula na universidade e fiz uma curadoria dos meus alunos de mixed media. Para quem nunca viu arte, assim, para quem nunca entendia, que não sabia desenho, nunca seria artista, essa foi a minha primeira curadoria mesmo. E aí eu comecei a fazer curadoria com os meus alunos, porque eu achava que aqueles trabalhos que eles estavam fazendo mereciam ser vistos por outras pessoas, né? E aí eu fazia
fazia pedido para a prefeitura para ocupar as galerias da cidade, né? E aí eu comecei a fazer mesmo curadoria com os meus alunos. O que nos define como ser humano, entre outras coisas, né, é a capacidade de pensamento simbólico, é a capacidade de elaboração, né, de uma expressão de sentidos a partir, né, do nosso corpo, dos nossos gestos, das nossas palavras, a partir da visualidade, especialmente nas artes visuais, né, a partir da construção de imagens. Então, a arte é o que nos define como ser humanos, assim. Mas também a única espécie que faz arte somos nós. Claro que hoje em dia tem vídeo de macaco pintando, elefante pintando, mas é muito mais acho que sem essa elaboração, né? Uma coisa é pegar um pincel numa tromba de elefante ou num macaco e ele pintar automático ou porque foi treinado para isso, né? No sentido mais imediato. Outra coisa é refletir sobre isso, né? Voltar sobre o que fez e imaginar o que aquilo poderia ser, o que aquilo pode significar. O artista pode fazer arte com qualquer material, né? Dos mais nobres, do ouro, do bronze, aos mais, né, precários, fezes, sangue. Ele pode fazer arte só com, às vezes, arte conceitual, com pensamento, com reflexão, com ideias, com conceitos. Arte é aquilo que quando eu estou diante, né, dela, eu sei que ela é arte. Mas quando me perguntam o que ela é, eu não sei responder. Nunca dá para dizer, né, no geral, porque acho que qualquer definição de arte ela é sempre provisória e sempre passível de ser contestada na medida em que outros artistas vão pensar outras coisas, né, como a história nos mostrou. A arte, para mim, numa visão muito simplista, né, é uma forma de expressão humana, apenas humana, né, porque ninguém mais faz arte. E há algo de misterioso, de fato, nisso, né, na produção de imagens, ou de tridimensionais, ou de manifestações do corpo, né, ou de algo imaterial, que está muito perto da magia, que está muito perto da nossa experiência mística com o mundo, né? E que se mantém desde sempre. Sempre existiu, sempre vai existir. Então a arte em si, né, assim, a denominação, né, disso que a gente chama arte, ela é infinitamente ampla, mas eu acho que a gente pode resumir de uma maneira até um pouco antiga, né, nisso que eu estou falando, que é de fato a expressão humana, por meio de inúmeros suportes, linguagens e com compreensões muito distintas. A arte, ela hoje, isso que a gente chama de arte, está sendo muito questionado diante, né, das reivindicações de grupos sociais que não se sentem representados por essa denominação, né? Então a gente precisa, inclusive, repensar aquilo que nós entendemos como arte, mas eu acho inquestionável que seja a expressão humana. Para mim, a arte é vida, não existe outra definição para mim. É vida, sabe? Tudo que você faz é arte. Até na cozinha você faz arte. Quando você cria, você está fazendo arte, né? Existe arte de várias formas. Por que eu estou falando isso? Porque para o indígena não existe separação de arte e vida. Então, tudo que a gente faz é arte para a gente, né? A nossa pulseira que a gente faz para usar é arte para a gente. A nossa cerâmica, né? A nossa panela é arte, porque também tem os grafismos que a gente faz. Então, para mim, tudo é arte. Talvez até respirar é uma maneira de arte. Porque sem respirar você não vive. E eu acho que sem arte a gente não vive. O mundo seria muito sem graça se não existisse isso. Tem uma professora brasileira do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, que se chama Maria Amélia Bulhões. E a Maria Amélia dedicou a vida dela a estudar o sistema da arte. Ela chama de relações sistêmicas da arte. E, grosso modo, também vou resumir aqui, mas como é que ela vê isso? Essas duas denominações são muito distintas, né? E às vezes elas se confundem quando a gente fala sobre arte. Então, quando eu estou falando de sistema da arte, por exemplo, eu estou pensando no cânone da história da arte ocidental. Eu estou pensando em como artistas entram ou não entram para o sistema e para o mercado. Eu estou pensando em como a história é contada pelas instituições,
pelas pessoas que estão numa estrutura de poder que podem contar e ser ouvidas. E quando eu estou falando de arte, eu não estou falando disso. Então eu acho que isso precisa ficar muito claro, principalmente dentro de uma estrutura pedagógica, para que as coisas não se confundam, né? Uma é essa estrutura que a gente pode olhar de um ponto de vista sociológico, né? O sistema da arte, como ele se constitui, quem são os agentes, quem são as instituições. E esse outro aspecto que é, de fato, o que é arte, que é essa manifestação próximo de algo realmente mágico e que persiste ao longo da humanidade sob diferentes linguagens, suportes, possibilidades, né? E que, de fato, tem uma diferença absolutamente fundamental. Então, os desafios que eu percebo hoje são muitos compartilhados por diversos curadores e curadoras que estão comigo nesse lugar de apoiar as instituições, de fortalecer o sistema da arte local, né, de transformar discursos, de transformar modos de fazer. E dentro dessa perspectiva, os maiores desafios são, de fato, primeiro, convencer a sociedade, né, de que o lugar da arte é um lugar permanente, incontornável, fundamental das relações humanas. Esse é um convencimento diário para todos nós, né? Segundo, a ideia de formação de públicos, né? Essa é uma ideia que estava muito em pauta em meados do século XX no Brasil, né? Com a chegada dos museus, com a chegada da discussão sobre arte abstrata, mas que a gente vem perdendo essa perspectiva. E a gente não pode perder essa perspectiva. Ela precisa ser intrínseca ao trabalho com arte. Formação de públicos é, de fato, você ter estruturas que não só atendam as pessoas, né? Claro que os educativos fazem isso, quando são permitidos fazem isso muito bem, né? Muitas vezes os educativos nem podem fazer porque estão dentro de uma estrutura precarizada, mas essa é outra conversa para a gente ter. Esse lugar do encontro entre os públicos, os diversos públicos e a arte, esse é o lugar onde a gente tem que operar. Esse é o maior desafio, né? Como que a gente devolve para a sociedade algo que é produzido por ela mesma e que, ao mesmo tempo, muitas vezes ela não se sente confortável em vivenciar, em experimentar, em estar ao lado, né? Ela não se sente legitimada em ler. Então, eu diria que esses são os maiores desafios. E daí nós enfrentamos diversos desafios em termos estruturais, né? As verbas que nunca chegam, o reconhecimento que nós não temos, né? E a curadoria, ela é muito frágil desse ponto de vista, né? Porque como ela está baseada em negociação, ela precisa o tempo todo ficar reafirmando a importância dela.